Walter Casagrande Júnior. E você? Vai ver Brasil e Uruguai? Vai ver Palmeiras e Atlético Nacional? Ou não vai ver nenhum dos jogos? Vai ver mais uma série, você que nos abastece com tantas séries? Fala, Juca, Mili. Legal a Mili tá aí com a gente hoje. Cara, eu vou começar vendo o jogo do Brasil porque começa antes, né? Sim. Então eu vou começar. Mas tudo pode mudar no meio do caminho. Tudo pode mudar. Porque jogo da seleção brasileira você sabe como está sendo ultimamente, né? E aí, eu queria só falar. Posso falar desse negócio do Diniz recuperar o Neymar recuperar o Diniz, rapidamente? Claro, Então eu claro. acho o seguinte: alguém esperar que o Neymar irá recuperar um treinador, os jogadores que jogam com ele, ou um time, ou uma seleção a longo prazo, é uma utopia. A longo prazo é uma utopia. Ele pode jogar bem hoje, o Brasil ganhar do Uruguai e todo mundo achar que a seleção é maravilhosa. Mas a longo prazo é impossível, que o Neymar não tem mais jogo a longo prazo. Não tem mais projeto a longo prazo futebolístico. Não tem. Ele está na Arábia Saudita, ganhando o dinheiro dele honestamente. Mas quem vai para a Arábia Saudita não tem projeto a longo prazo. Certo? Tem projeto a longo prazo? Você vai para a Arábia Saudita, você vai pensar, não, eu vou para a Copa do Mundo, que eu vou estar bem, que eu vou ganhar a Copa do Mundo, que eu vou fazer gol contra a Inglaterra em Wembley. Não vai, você não está pensando isso lá na Arábia. Então eu acho que a longo prazo não tem. E no relação ao Diniz, eu acho que o Diniz não precisa ser salvo por ninguém. O Diniz, só ele mesmo pode se salvar. Só ele mesmo pode se salvar dessa história. Sair dessa situação que ele entrou de fazer parceiros, né, parças na seleção brasileira, que já não deu certo com o Tite, não vai dar certo com ele também, e não daria certo com o Guardiola, e não dá certo com ninguém. Porque essa panela que a seleção brasileira tem ainda, você morre abraçado com ela, você não vence abraçado com ela, você morre abraçado. Então, o Diniz, se ele tem um sonho, tem a possibilidade de ele permanecer na seleção brasileira, ninguém sabe. Pode ser que aconteça isso mesmo. Se ele pensa mesmo numa possibilidade dessa, ele tem que começar a largar panela, largar parça e convocar os caras que tem que ser convocados e tirar quem tem que tirar. É isso que a seleção está precisando. Olha, Casão, deixa eu lhe dizer uma coisa. 3-0 para a Venezuela, hein? 3-0 para a A Venezuela em Venezuela vai para outra a jogada. Copa. Ela está em sexto hoje. É isso. Em outra jogada iniciada pelo Soteldo. Aliás, vou te dizer uma coisa. A seleção brasileira deu muita sorte de que eles vieram para cá para jogar com cautela no primeiro tempo e não puseram o Soteldo desde o início. Porque depois que ele entrou, o jogo mudou muito. É claro, você dirá, bom, mas aí eles tinham que ir para tudo ou nada. Mas talvez se eles tivessem ido para tudo ou nada desde sempre, eles tivessem obtido um outro resultado em Cuiabá. Mas quando a Mili confirmou que estaria conosco, para a nossa alegria, eu pensei, enfim, teremos uma boa briga no cartão vermelho, porque a Mili é uma dinizista militante. Portanto, Mili, faz favor, defenda Fernando Diniz diante deste, nem sei o que, deste crítico que está sempre falando mal das pessoas e criticando o Diniz, o Neymar, esse doce que é o Neymar, essa figura adorável que é Neymar Júnior. Pois é, no caso do Neymar, não haverá briga no cartão vermelho. Não vou. Eu não tenho como, não há como. Assim, meu dinizismo, ele é um dinizismo tático. Eu gosto do modelo contra-hegemônico de jogo que o Diniz coloca em campo. E gosto até do que ele faz com alguns jogadores em especial. O que ele fez com o Ganso, para mim, é comovente, ver o Ganso jogar como está jogando. O Neymar, eu posso me ferrar muito dizendo isso, mas assim, para mim o Neymar é um caso perdido. Eu acho que a gente precisa avaliar não só ele como jogador, mas no caso dele, como pessoa humana também, sabe? Porque as coisas estão interligadas. O que o José Carlos Araújo, grande garotinho, que está no jornalismo há 60 anos, falou a respeito do que o Neymar fez na saída do jogo contra a Venezuela, que gritou, que xingou, que falou que as coisas têm que ser assim o assado. Hoje também eu já li o João Kozak dizendo que o Neymar talvez seja o cara que não queira um psicólogo na seleção. Vocês ouviram isso? Vocês leram isso? Sim. Assim, é indefensável.
por mais que ele seja tecnicamente assombroso, e ele é. Ele é. A primeira vez que eu vi o Neymar chorar no Campinho do Nacional, jogar no Campinho do Nacional, Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, eu chorei. Eu chorei de verdade na cabine, porque eu sabia que eu estava diante de uma dimensão do sagrado. Mas a vida não fez com que fosse assim. E aí, para falar do Neymar, ele carrega um Júnior na camisa, né, Casão e Juca? Tem o Neymar antes dele, né? Se ele não quisesse dizer que existe um outro Neymar, ele tiraria o Júnior, porque Neymar só tem um, não é? Mas não, tá lá, ele é o Júnior. Ainda é o que obedece. Ele ainda é o filhinho. Então temos que falar também do outro. Esse Neymar que a gente conhece fora do campo é um Neymar forjado pelo outro Neymar. E não é legal, gente. Não deu certo. Forjado e castrado, né, Mili? Pois é, porque a gente vai vendo, assim, eu até, Ju, que eu vi o documentário dele, Caos Perfeito, Tempestade Perfeita. Existe ali, obviamente, um ser humano. Ele é doce com o filho. Ele parece ser um pai carinhoso, ele assumiu a paternidade. É dever, mas nesse Brasil, 20 milhões, eu acho, de crianças sem nome, 15 milhões de crianças sem nome do pai, a gente precisa falar. Então tem uma série de coisas a respeito do Neymar que você quer se conectar, porque ele poderia ser o grande cara do futebol mundial, ao lado do Messi, talvez, sabe? E não foi. Então tem também uma frustração nossa de ver o que poderia ter sido. A gente avalia também ele por essa régua. Agora, parece que assim, não, sabe, gritar com o presidente da CBF, exigir coisas, dizer o que a gente veio fazer aqui nesse lugar. Tudo da ordem do absurdo, né? Então, e também em campo, não é que ele está arrebentando, porque se fosse assim, no campo ele está arrebentando, gente, vamos lá, então tá bom, né? Então esse cara arrebenta com o jogo. Mas ele não iria fazer isso se ele estivesse arrebentando. Exato. Porque ele não estaria com raiva dele. Exatamente. Nem estaria forçando o segundo cartão para não jogar em Montevidéu, como ele tentou fazer o tempo todo, né? De tão insatisfeito que ele estava. Eu acrescento, Mili, do ponto de vista da tática dinizista, que te encanta e a mim também, que o Neymar, entre outras coisas, atrapalha esta tática. Porque a tática dinizista não é a tática do cara que prende a bola, é do cara que toca rápido. A tática dinizista de agrupar jogadores é para que eles combinem, e não para que um fique com a bola forçando uma falta longe da área. E tem mais, eu acho que tem um aspecto emocional, psicológico. Ele impede que floresçam os Vinícius Júnior. Ele impede que floresçam os Rodrigos. Porque o papai está em campo, o presidente. Então, ele, de alguma maneira, ele impede que esses caras assumam o papel de protagonista no time. E ele, como protagonista, é um fiasco, infelizmente. Sim, é isso. E ele quebra a velocidade do time também. Pode falar, Mili. Ele quebra a velocidade do time. Isso. Ele talvez, na maneira como ele aprendeu a jogar bola, e como todo mundo aplaudiu a maneira como ele aprendeu a jogar bola, ele talvez não tenha nele os recursos necessários para jogar um futebol solidário como o Diniz quer. E aí o Diniz está numa sinuca. É uma cilada que o Diniz armou para ele mesmo. Porque agora, a essa altura, ele não vai conseguir mudar o Neymar. Fazer o que ele fez com o Ganso. E aí é o Neymar que vai desacelerar o jogo, ou individualizar o jogo. O dinizismo é solidário, acima de tudo, e é por isso que eu gosto dele. Então, acho que ele está numa sinuca mesmo que ele armou para ele, o Diniz. Agora, se o Neymar manda assim nas coisas como a gente acha que ele manda, né, diante das últimas notícias, o que tem chegado, então também o Diniz é outro refém, né? Então, posso falar uma coisinha só, rápido, em cima disso aí do Neymar, rapidamente. Semana passada, acho que foi na sexta-feira, eu falei que o Neymar não tinha inteligência futebolística. Mas quando a gente está no programa, não dá para explicar isso. Não dá para explicar, para desenvolver. Só ficou essa frase, né? A inteligência futebolística é o seguinte: o cara se tocar, que ele já não tem mais a força, ele já não tem mais a explosão, que ele tem que usar a técnica dele de uma forma diferente. O Júnior, por exemplo, saiu da lateral esquerda, foi para o meio campo e jogou
até 30 e poucos anos. O Cerezo jogou até 40 anos, porque eles são jogadores inteligentes futebolisticamente falando, e já sabiam que a velocidade não tinha mais, o toque de primeira seria a melhor saída para um cara que é inteligente, para um cara que é técnico. O cara recebe a bola, ele já tem 2, 3 opções. Aí ele toca. O Neymar, ele quer a bola para ele, então ele não vê as outras opções. Então a bola vem para ele, mesmo que ele tenha a possibilidade de tocar para um cara aqui, virar o jogo lá, ou tocar para o cara daqui, ele não vai ver, porque ele pensa em dominar a bola para ele fazer a jogada. E aí você vira um jogador burro, porque você já não consegue mais fazer aquilo. Seria inteligente você não fazer aquilo e usar a sua técnica de outra maneira. Como o Cristiano. Por que o Cristiano Ronaldo tem 38 anos e nessa data FIFA ele já fez 4 gols? O Cristiano Ronaldo fez 4 gols nessa data FIFA aqui, ó. 2 jogos. 3 pois é, Casão, mas veja bem, também está na Arábia, mas é outra cabeça. Sim, mas é outra cabeça. Mas esse foi para a Arábia com 38 anos. Sim, eu sei. Mas esse ainda pensa no futuro. Sim, esse ainda tem futuro. Claro, esse ainda treina como se ele estivesse no Real Madrid. Ele está na Arábia, mas treina como se estivesse no Real Madrid. Entendeu? Aí quando ele vai para a seleção, acontece isso, cara. O Neymar precisava fazer isso.